Olá pessoal, eu sou Mayara Mamed, sou estudante do 10º período de Engenharia Civil e estou aqui a convite de um grupo do 3º ano regular da Escola SESI para falar um pouco sobre bloco cerâmico reciclado. Vou começar pelo meu ponto de vista, em seguida eu vou responder as 3 perguntas que me fizeram. Bora lá? Na construção civil, existe uma grande possibilidade de se reciclar tudo, praticamente tudo que a gente usa, seja no concreto, na argamassa, em outros materiais. Porém, o que falta atualmente é investimento em pesquisas, para a gente desenvolver métodos eficientes e econômicos, para a gente conseguir agregar materiais reciclados a materiais convencionais que a gente já conhece. Vou fixar minha fala no que me propuseram falar sobre bloco cerâmico com adição de borra do petróleo, no caso, resíduo do petróleo, na produção do bloco cerâmico, que é o tijolo que a gente conhece, aquele tijolo de argila vermelha, aquele tijolo vermelho convencional que é usado para vedação de edificações. Então, por que não é tão utilizado como deveria? Na verdade, não conheço fábricas especializadas que produzam apenas esse tipo de matéria aqui. A gente tem muito literatura, muito trabalho, muita pesquisa em relação a isso, mas assim, casos isolados. A gente não consegue ver na prática a utilização de reciclagem tão ampla como deveria ser, porque falta investimento nas pesquisas. Com um aprofundamento na pesquisa, a gente conseguiria ter métodos eficazes, a gente conseguiria ter a melhor forma de ser utilizado em cada material, seja no bloco cerâmico, seja no concreto, o que você for usar. Com a pesquisa a gente consegue ter dados concretos do que deve realmente ser utilizado, o que de fato não acontece hoje. Existem pessoas, cientistas, universitários, que se propõem a pesquisar, porém não conseguem levar adiante aquele tipo de pesquisa, então não consegue viabilizar esse tipo construtivo, na indústria, não consegue viabilizar esse material. Em relação à borra do petróleo, em Portugal, já existem casos que são utilizados, o indicado é que seja no máximo 20% da mistura, adicionado na mistura da argila. Ou seja, tem lá a argila vermelha, que vai ser fabricado o tijolo cerâmico, o bloco cerâmico, que é o tijolo convencional que a gente conhece. Aí eles adicionam no máximo 20%, retira a argila e coloca ali a borra do petróleo. É o máximo que é permitido para não afetar as características físicas e químicas do material. A segunda pergunta é, já tinha conhecimento? Como já falei anteriormente, tenho sim. Já ouvi falar, porém não pesquisei tanto, mas assim, durante o curso de engenharia a gente conhece muita coisa, a gente consegue identificar muita coisa, a gente consegue desenvolver dentro de laboratórios. Infelizmente a gente estuda, mas não consegue ir adiante a criar algo tão concreto para mandar para a indústria. Porque não depende só da pesquisa, depende de investimento em maquinário, porque tudo muda. Então, eu tinha conhecimento sim, porém hoje não é tão viável a utilização. E por que não é tão utilizado? Porque, como já falei, falta pesquisa, falta experimentos, ter um perfil ali de obra para utilizar aquele material como experimento, falta parâmetros legais, normatizações, falta normas, para a gente saber qual porcentagem exata usar de sair na indústria, para que seja tudo eficaz, para que não tenha nenhum dano, para que não venha aparecer nenhuma patologia futura na edificação por conta desse material no bloco cerâmico. Então, é por aí, por isso que não é tão utilizado. A terceira pergunta que me fizeram foi se, na minha opinião, a reciclagem desse material é viável e confiável. Sim, no meu ponto de vista é viável, porque tudo que a gente usa de reciclado
na construção civil, das duas, uma. Ou a gente vai estar economizando matéria-prima, ou a gente vai estar evitando que um lixo seja descartado de forma incorreta. A gente vai estar reaproveitando ele. E, na maioria das vezes, os dois andam em conjunto. A gente consegue economizar matéria-prima, que está na natureza, e, ao mesmo tempo, evitar aquele descarte incorreto do lixo. Só que, como já falei, tem muito chão pela frente. A gente precisa pesquisar muito, a gente precisa fazer muita coisa que, infelizmente, como as pessoas já estão tão acostumadas com aquele material ali que já está fácil, como a gente tem argila vermelha em abundância aqui no Brasil, e infelizmente cai no comodismo. A indústria já está acostumada a ter aquela linha de produção e não tem interesse em pagar novas pesquisas até a gente conseguir chegar no parâmetro legal construtivo. Em relação à confiabilidade, sim, é confiável, contanto que use no máximo 20% para não afetar a resistência do material. Quando eu falo de resistência, não é resistência estrutural, tendo em vista que o bloco cerâmico ele vai ser usado como vedação, para fechar a parede, não é estrutura. Mas mesmo para fechar a parede, ele tem a função estrutural que eu falo de evitar patologias futuras, de evitar danos que a gente não quer que aconteçam na obra. Agora eu quero agradecer aos alunos que vieram me propor essa entrevista. Primeira vez que eu presto um serviço assim. Gostei muito da iniciativa dos professores de fazer com que eles venham buscar conhecimento profissional, porque na verdade, enquanto mais conhecimento a gente procurar, mas a gente procurar entender como funciona o nosso mundo ao redor, como funcionam as coisas, a indústria, é muito importante, porque a construção civil é sim uma indústria. Isso amplia a nossa visão de recursos, do que podemos fazer, do que eles vão poder fazer futuramente, como novos cientistas que serão daqui a mais um passo. E eu, como estudante já do 10º período, já me despedindo da faculdade, sempre gostei muito de me aprofundar, não ficar só naquilo da sala de aula, sempre ir além do que o professor me propôs, sempre ir além do que cada disciplina me propôs. Então é muito importante a gente se aprofundar, procurar conhecimento, procurar novas técnicas, novas práticas, que isso vai fazer a gente ter uma visão melhor daquele ambiente que a gente vai conceder o trabalho. Obrigada a todos e até a próxima!